Pessoal, somos da Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba, e apresentaremos a seguir os princípios geométricos do origami. Na década de 70, iniciaram-se os primeiros estudos sobre as combinações de dobras do origami. Em 1989, o matemático Romiaki Rosita apresentou na primeira reunião internacional de origami, ciência e tecnologia, um estudo sobre as 6 operações básicas. Ele formalizou 6 axiomas capazes de alinhar retas e pontos pré-existentes em uma folha de papel por meio de uma única dobra. No mesmo ano, o matemático Jaski Justin publicou um artigo que, além dos 6 axiomas de Rosita, havia um outro que foi descrito por Hoshiro Hattori. No entanto, ele só foi oficializado no ano de 2001. Dessa maneira, temos 7 axiomas que chamamos de Rosita-Hattori, que serão descritos a seguir. O primeiro axioma diz que, dados 2 pontos distintos, P1 e P2, existe apenas uma única dobra que passa por eles. Aqui a gente tem o ponto 1 e o ponto 2, e a dobra que vai passar por esses 2 pontos. Esse axioma equivale ao axioma fundamental da geometria plana, que diz que, dados 2 pontos distintos, P1 e P2, por eles vai passar uma única reta R. Já o segundo axioma diz que, dados 2 pontos distintos, P1 e P2, existe uma dobra que vai colocar P1 sobre P2. Os pontos P1 e P2 e a dobra que os torna coincidentes, ou seja, P1 está sobre P2. Ele é relacionado com a existência da unicidade da mediatriz do segmento P1-P2, ou seja, esse segmento é dividido em 2 partes congruentes. O terceiro axioma diz que, dadas 2 retas distintas, R1 e R2, existe uma dobra que vai colocar R1 sobre R2. As retas R1 e R2 e a dobra que as torna coincidentes. Este axioma é associado às bissetrizes dos ângulos formados pela intersecção das 2 retas. As retas que contêm essas bissetrizes são as dobras que fazem R1 e R2 se coincidirem. O axioma número 4 diz que, dados um ponto P e uma reta R, existe uma dobra que é perpendicular à reta R e que passa pelo ponto P. O ponto P e a reta R, e a dobra que torna P perpendicular a R. Esse axioma é relacionado à existência e unicidade da reta perpendicular que passa por um ponto. Axioma 5. Dados 2 pontos A e B e uma reta S, desde que a distância de A e B seja igual ou superior à distância de B, a nossa reta S, existe uma dobra que leva B até S e que passa pelo nosso ponto A. Temos o nosso quinto axioma, onde temos a nossa reta S e nossos 2 pontos A e B. Dado que a distância de A a S, tem que ser igual ou superior à distância de A a B, Aí a gente faz a dobra, a gente tem que B passa pela nossa reta S, e a solução desse axioma ela pode variar dependendo das posições dos pontos e da reta. O problema ele é equivalente a encontrar a intersecção com a reta S com a circunferência de centro B passando por A. Axioma 6. Dados 2 pontos A e B e 2 retas S e R, e que as nossas retas não sejam paralelas, existe uma dobra que leva A até S e B até R. Temos 2 pontos A e B e 2 retas S e R. A gente faz a dobra. A passa por S e B passa por R. E a gente realiza a dobra, a gente tem as medianas dos segmentos, onde nossos pontos A e B são pontos gerados nas retas, como eu disse. E esse axioma não é possível construir com régua e compasso. Axioma 7. Dados um ponto A e 2 retas R e S, existe uma dobra perpendicular à nossa reta R, que leva o nosso ponto A até S. Temos o axioma 7, a gente tem 2 retas S e R, nosso ponto A, a gente faz a dobra. A gente tem que A acaba passando pela reta R, e esse axioma ele é basicamente decorrente da construção do axioma 4. Uma das principais consequências dos axiomas de Rosita-Hattori é a possibilidade de resolução de equações do segundo grau por meio de dobraduras. Por meio do axioma 5, por exemplo, podemos encontrar as raízes de uma equação do segundo grau e, consequentemente, encontrar a equação que está descrita no caso analisado. Vamos analisar qual é a relação entre origami, geometria euclidiana e equações quadráticas. Tendo os pontos P1 de coordenadas x1, y1, P2 de coordenadas x2, y2 e a reta R de equação y igual a mx mais n, podemos montar uma circunferência auxiliar
para encontrar a intersecção entre a reta R e essa circunferência de raio P1, P2, que equivale ao comprimento D. Sabemos que a equação da circunferência é dada por x menos x2 ao quadrado mais y menos y2 ao quadrado é igual a d ao quadrado. Dessa forma, podemos encontrar as coordenadas dos pontos de intersecção entre a reta e a circunferência por meio deste sistema, e resolvendo por substituição, obteremos esta equação do segundo grau. Podemos obter 0, 1 ou 2 soluções para essa equação, já que sabemos que se trata de uma equação do segundo grau. A quantidade de soluções depende das distâncias entre os pontos P1 e P2, o comprimento D, e entre o ponto P2 e a reta R. Se a distância do ponto P1 até o ponto P2 for menor do que a distância do ponto P2 até a reta R, não haverá ponto de intersecção entre a circunferência e a reta, e, portanto, não haverá soluções. Se a distância do ponto P1 até o ponto P2 for igual à distância do ponto P2 até a reta R, haverá apenas um ponto de intersecção entre a circunferência e a reta. Nesse caso, a equação da reta pretendida é dada pela mediatriz do segmento P1, P1'. E é justamente nessa mediatriz onde realizaremos a dobra. Se a distância entre P1 e P2 for maior que a distância entre P2 e R, existirão dois pontos de intersecção entre a circunferência e a reta R. Dados M1 e M2, pontos médios dos segmentos P1, P1' e P1, P1 duas linhas, respectivamente, serão efetuadas duas dobras distintas determinadas pelos segmentos P2, M1 e P2, M2. No caso em que há apenas uma solução, realizaremos a dobra na mediatriz do segmento P1, P1' e verificaremos que o ponto P1 se tornará coincidente com o ponto P1', nos dando assim uma raiz da equação. No caso em que há duas soluções, realizaremos as dobras nos segmentos P2M1 e P2M2, assim como dito anteriormente. Realizando a dobra no segmento P2M1, verificaremos que o ponto P1 se tornará coincidente com o ponto P1'. E realizando a dobra no segmento P2M2, verificaremos que o ponto P1 se tornará coincidente com o ponto P1 duas linhas, nos dando assim duas raízes da equação. É interessante notar que para obtermos os valores efetivos das raízes ou das equações propriamente ditas, devemos fazer uso de régua e substituir os valores nas equações apresentadas no início da explicação.